quando a gente dá a centelha, é definido normalmente por uma tabela também. Olhem de novo a tabela, como eu falei na aula passada. Cara, do que é essa tabela? Leia. Tabela de ignição. MAP por RPM. Então isso aqui é RPM. De novo, igual ontem. 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Então, conforme a gente vai para a direita na tabela, RPM sobe. Vem para a esquerda, RPM diminui. E aqui a gente tem o MAP. Lembra que o zero é a pressão atmosférica, para baixo aqui é quando o motor está funcionando com a borboleta mais fechada e acima de zero é quando a gente tem pressão de turbo. Aqui dentro agora, o que a gente tem? A gente tem um número. E aqui é quando começa a centelha. Isso aqui é em graus. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 4.000 RPM e zero, vai. Então, 4.000 RPM está onde? Está aqui, ó. 4.000 RPM. Estão vendo aqui, ó? 4.000 RPM. Zero está onde? Zero está aqui, ó. Beleza? Está aqui o zero. Quanto tem de avanço nessa condição? Cruza 4.000 com zero. É bem aqui, ó. Nesse cara aqui. Quanto que é? 36 graus. Então, nesse mapa aqui, que é um mapa da Fueltech, que tá, é um mapa de exemplo, galera. Não é mapa de motor nenhum, é um exemplo. Nesse mapa aqui, ele está usando 36 graus. O que significa isso? Cara, se a gente fosse olhar a posição do pistão na hora que ele está subindo aqui, cara, falta 36 graus aqui para o virabrequim girar para ele chegar no ponto morto superior. É 36 graus antes do ponto morto superior. Roberto, como que você sabe que é antes? Cara, é só você olhar, olha aí. Tá vendo aqui o que eles falam? Ó? APMS. Esse A é de antes. Então isso aqui já fala, é antes do PMS. Então, a 4.000 RPM, 0 grau, a gente tem aqui, ó, 36 graus de avanço. Beleza? Então, a sua missão é acertar essa tabela. Você que vai escolher se é 36, se é 25, se é 15, se é 4, menos 2, é possível ter menos 2. Você que escolhe. E é isso que você faz na hora que você vai fazer o acerto de ignição. Se fosse como vocês achavam, que era no PMS, você ia vir e fazer o que aqui na tabela? A tabela inteira ia ser 0 graus. Mas não é assim, beleza? É isso que a gente faz na hora do acerto de ignição. Que eu quero que vocês não esqueçam. E isso faz total diferença. Eu quero entrar num ponto muito importante sobre essa pergunta aqui do Alex. Cara, se adiantar mais já quebra? Porque o que acontece? Um projeto, que nem eu falei, né? Nas primeiras aulas eu falei assim, cara, você pode com injeção programável transformar um motor carburado em injetado e dar todas as versatilidades de um motor com injeção para um carro mais antigo que era carburado. Você pode fazer, colocar uma borboleta eletrônica para o carro ficar muito mais bem calibrado. Você pode fazer um monte de coisa. Porém, eu sempre falei uma palavra. Você pode. Para você conseguir fazer isso, depende do seu conhecimento. Não é só você colocar a injeção lá e sai funcionando. Você pode, se você fizer errado, cara, ficar pior com o carburador, você pode quebrar o motor, tem um monte de coisa que você pode fazer. Certo? Por isso que a gente tem que entender, tá? Não estou querendo colocar medo em vocês. É a verdade. Tudo isso pode acontecer. Depende do quê? Do seu conhecimento na hora da instalação. E eu já falei desde o início lá das lives. Cara, injeção programável é um negócio para o cliente que quer um negócio diferenciado, um negócio customizável. É o cara que vai prestar o serviço que ele quer buscar uma coisa diferenciada, que só ele na região faz. Beleza? Então não é um negócio que você vai fazer em 10 minutos. Uma coisa muito importante da gente falar sobre, só que aí é que tá, né? Muita gente ouve isso e fala, então não é para mim. Cara, isso é muito bom que seja assim. Porque não é um negócio que nivela por baixo, que qualquer um faz.
você tem que ter vontade e ir atrás para aprender. E é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Voltando ao assunto, o avanço, você tem que ter uma metodologia para acertar o avanço. Quando eu falo metodologia, é uma palavra, cara, você tem que ter um passo a passo. E o avanço é uma das coisas que, se você for fazer sem saber o que você está fazendo, sem ter os fundamentos, você pode, sim, quebrar o motor, você pode fazer com que fique pior do que quando estava com o distribuidor, tá? Por quê? Galera, quanto mais a gente vai fazendo isso aqui, ó, quanto mais a gente vai fazendo isso aqui, ó, dando centelha antes, o que que a gente está fazendo? A gente está cada vez mais aumentando a pressão e temperatura com o pistão subindo. Você não pode, em todas as condições, tipo, cara, você vai lá, você vai acertar um motor, daí você coloca lá um motor que é turbo, você coloca lá 2 bar de boost, de pressão de turbo, você vai lá, 2.000 RPM, dá no fundo, e você tem uma turbininha pequena, você tem 2 bar a 1.500 RPM. Cara, você não pode ir nessa condição direto sem você ter certeza de como está seu avanço. Por quê? Você pode tá começando a centelha, você pode estar com o avanço errado, tá? Você pode estar com o avanço errado e ele tá começando tão antes, mas cara, você tá com tanta pressão lá dentro, que o seu combustível não dá conta. Lembra quando eu falei para vocês que a combustão é um processo que não é instantâneo, não é que nem apertar no interruptor da tomada? Cara, então quando dá a centelha, a combustão vem, você tem a combustão, você tem uma frente de chama. Imagina, fecha o olho, imagina dentro da câmara da combustão. Pensa na centelha. Começa a combustão lá na vela e ela vai queimando por toda a parte da câmara de combustão. Quando você está numa condição como essa que eu falei, que você tem um monte de pressão de turbo, pressão de admissão lá, um monte de ar entrando lá para dentro. E se você está com... Depende de um monte de coisa, galera. Combustível, se é etanol, gasolina comum, se está usando metanol, ou se é pódio, avigás, depende do seu combustível, depende da taxa de compressão, mas você pode, se você errar muito no avanço, você pode quebrar o motor se você tiver um fenômeno que chama detonação. Mas basicamente, você está solicitando centelha no momento que, cara, tem tanta pressão, tem tanta temperatura lá dentro que o combustível ele não aguenta e ele entra em ignição fora da centelha. Normalmente você tem a centelha e daí da centelha você sai à frente de chama. Pode ser que você dê a centelha, começa a combustão, mas lá do outro lado tem uma pressão, uma temperatura tão alta, algum ponto quente na câmara de combustão, que aquela mistura ar-combustível ela entra num processo que chama autoignição, sem a centelha e sem a frente de chama queimar. E aí você deixa de ter controle da sua combustão, porque antes você dava a centelha e você tinha aquela velocidade de combustão. Ou seja, cara, subia a pressão assim, subia a pressão assim, subia a pressão assim. Daí chega no momento que você começou a subir a pressão, cara, nesse momento outros locais da câmara de combustão teve centelha. E, cara, você vai ter uma pressão, a sua pressão vai subir muito mais rápido do que o normal. E isso pode quebrar o seu motor, porque aí você tem uma pressão elevada excessiva num momento não tão legal, o pistão ainda subindo e assim por diante. Sem contar que pressão e temperatura estão em condições anormais, enfim. Eu tentei em 4 minutos só dar uma atenção para vocês. Não é simplesmente ir lá e ficar dando ponto cada vez mais no seu motor sem ter método que você pode quebrar o motor. Então você tem que saber o que você está fazendo. E isso é bom. Isso é bom, porque quem aprende, se especializa, cara, vai conseguir tirar o máximo do motor com segurança. Beleza, galera? Então, é o que eu tô falando. Você não pode fazer isso aqui que nem maluco, procurar o melhor avanço, porque cada vez que você faz isso aqui, ó, imagina que você estava aqui com o avanço em azul. Vou dar um exemplo. 5 graus. Daí você colocou aqui no vermelho, no preto, desculpa, 15 graus.
Cara, ganhou um monte. Então você transforma o seu motor só com essa mudança. Daí você vem aqui e coloca 25 graus. Você ganha mais ainda. Normalmente você não vai de 10 em 10, tá? Tô só dando um exemplo para você. E você não pode ir lá, 27, 29, do nada. Você tem que ficar esperto, porque isso aí, dependendo do seu motor, da taxa, de um monte de coisa, você pode sim quebrar o motor. Depende do lambda que você está usando, depende de um monte de coisa. Mas o meu objetivo nessa aula de hoje, galera, foi quebrar esse mito, porque muita gente vai lá e vai ver um vídeo no YouTube e vê um vídeo, pô, olha aqui, ó, é um vídeo que tem 1.300.000 pessoas quase viram. Cara, é um vídeo bem feito, tal, bababá. Mas o objetivo dele aqui não é explicar o momento certo da centelha. Ele está mostrando aqui, ó, uma animação, o funcionamento do motor. Ele fala o que, que é, ó, isso aqui é um pistão, isso aqui é uma biela, isso aqui é um virabrequim. É isso aí que o cara está falando no vídeo. Ele está falando dos 4 tempos, ó. Está mostrando aqui, ó, duto de admissão, que vem do coletor de admissão, as válvulas, admissão, exaustão. E aí fica meio que o cara olha aqui e fala: ah, a centelha acontece no ponto morto superior. E não é, não necessariamente, tá? Quando que acontece a centelha, então, galera? Você tem que acertar a centelha numa tabela, normalmente é numa tabela, tá? Ah, Roberto, puta, eu tenho que fazer todos esses pontos? Não, não. Tem todos esses pontos que você pode fazer, mas você não precisa fazer todos esses pontos, não. Tá? Quando você vai fazer um mapa. Você consegue fazer um acerto muito rápido, tá? Quando você tem experiência, você consegue fazer um acerto muito rápido. Mas o seu objetivo é acertar essa tabela aqui de maneira que o seu motor trabalhe em segurança e atingindo o objetivo do seu acerto. Qual que é o objetivo do seu acerto? Às vezes, pode ser um carro de rua, você fala assim, cara, eu quero ter uma tabela aonde, quando o cara tá andando na rua, eu tenho, cara, uma condição de mínimo consumo. Cara, o carro faz, cara, muito melhor que o carburador, é bem mais econômico. Mas quando o cara pisa no acelerador, eu não quero um motor econômico, não. Eu quero que libere o máximo de performance possível, sem prejudicar o motor. Quero falar uma coisa muito importante para vocês, galera. Muito importante. Todo motor, mecanicamente, imagina que eu tenho um motor na minha frente. Esse motor aqui, ele tem um potencial de torque e potência. Ele, considerando a taxa de compressão que ele tem, o comando que ele tem, o pistão que ele tem, considerando tudo, todos os aspectos mecânicos, ele tem um potencial. Ou o que eu quero dizer com potencial? Cara, ele pode, naquela configuração mecânica, ter tanto de torque e ter tanto de potência. Ele pode. Quem faz ele ter? O seu acerto. Lembra sempre disso. O acerto ele não faz milagre. Ele tira o que o motor tem para entregar. Um acerto ruim, você pode ter um puta de um motor, que você vai ter um motor lixo se o seu acerto for errado. Perfeito? Então, essa parte, galera, é uma das mais importantes. Porque avanço ou ângulo de ignição, cara, é o que mais faz a diferença. Tanto para a economia, quanto para a performance, quanto para a durabilidade.